Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. E seja muito bem-vindo à nossa série de desenvolvimento ministerial. E agora falando sobre os departamentos na igreja. Você viu anteriormente a série onde ela se dedicou acerca dos 5 ministérios. E agora nós estaremos falando sobre os principais departamentos que precisa existir na igreja. E hoje, nada menos do que um dos departamentos mais importantes que toda igreja precisa ter, que é o departamento de intercessão. Você sabe o que é interceder por uma pessoa? Veja comigo, agora nesse momento, a definição do que é o departamento de intercessão. O departamento de intercessão, ele é responsável por manter as orações em prol das pessoas e causas. Nós temos relatos na Bíblia onde homens de Deus, pessoas levantadas por Deus, se colocaram diante de Deus em petição por aquela pessoa. Eu posso aqui citar, por exemplo, a situação de Abraão quando intercedeu por Ló. Deus, por conta da oração e da intercessão de Abraão, não destruiu Ló e a sua família. Nós temos também um exemplo bíblico de Moisés, de quando o povo tinha pecado, Deus iria exterminar aquela geração, aquele povo, e Moisés se colocou como um intercessor do povo diante de Deus. Eu quero aqui deixar muito bem claro para vocês que intercessão é diferente de mediação. O mediador é aquele que tem autorização e autonomia, certo? Acerca da responsabilidade em nome daquela pessoa. Então, somente Jesus, ele pode e tem o poder de ser mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pagou o preço, que tem respaldo, que tem autonomia, mediante o seu sacrifício na cruz, de servir como mediador entre Deus e os homens. O que nós, como homens, podemos ser, o que Moisés, o que Abraão foi, foram intercessores. E qual é a evidência bíblica que nós temos para isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, ou acompanhe na tela o texto que está em Ezequiel 22:30. E diz assim, Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando os muros e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Daí uma classe de pessoas que Deus busca. A Bíblia diz que Deus busca adoradores, mas Deus busca também intercessores. Se você for ler o texto vai estar falando sobre o pecado de Israel, o descaso, a imoralidade, as práticas ruins de Israel. E aí, no versículo 30, Deus vai falar através do profeta dizendo assim, que ele buscou na terra, naquela geração, alguém que estivesse tapando os muros. E imagine a simbologia, como que esse muro, ele representa a nação, certo? E essas brechas, esses espaços que surgiram nesse muro, eram uma espécie de pecado, de erro, de iniquidade. Então, Deus procurava uma pessoa que pudesse se colocar na brecha, ou seja, uma pessoa que recebesse a retaliação, que absorvesse, que pagasse um preço
sobre aquele erro, sobre aquele pecado. Uma pessoa que, quando visse ali aquela brecha, tampasse aquela brecha, né? Para que não houvesse vazão. Então, o intercessor, ele tem essa postura, ele tem esse posicionamento. Ele se coloca diante de Deus em petição àquela pessoa, a determinada pessoa, aquela iniquidade, aquele pecado. Então, é muito importante o papel e a função do intercessor para a manutenção da santidade da igreja. E uma outra perspectiva que nós precisamos também entender acerca do papel de intercessor, que não é só aquela pessoa que se coloca na brecha pela outra, né? Não é só aquela pessoa que vai se posicionar como um escudo, né? Vai ser ali uma segurança. Às vezes a pessoa está ali, está pecando, está errando, está vacilando, está num caminho errante. Às vezes a igreja está nesse contexto, então o intercessor, ele se torna um imã da glória de Deus, da presença de Deus. Pelo pecado daquela pessoa, talvez Deus não fizesse, mas tem alguém clamando por ele ali. Então Deus, ele vai se manifesta. Mas não só na questão de defesa, mas também no posicionamento de batalha espiritual, no posicionamento ofensivo de batalha espiritual. Nós entendemos que existe um reino espiritual que rege o reino físico. Então, esse reino espiritual ele é composto por anjos, pelo exército de Deus, e é composto também por espírito das trevas, por demônios, por principados, por potestades. E sabemos que essas entidades, elas agem de acordo com legalidade. Então, se a pessoa da legalidade, se a pessoa, né, com a palavra, né, com o posicionamento, com o pecado, ela dá abertura para que aquele espírito age, ele vem para cumprir o papel dele. Para destruir, para matar aquela pessoa, para derrotar aquela pessoa. Se isso existe dentro de um contexto de uma família, se torna uma maldição para aquela família, para aquela geração. Se isso é gerado sobre uma comunidade, uma igreja, existe o estabelecimento de uma força maligna a nível de um principado sobre aquela localidade, sobre aquela comunidade. E quando há aquele estabelecimento sobre um estado, uma nação, a gente já entende que aquilo ali é uma potestade que age sobre aquela localidade. Então, existem espíritos territorialistas, existem espíritos que agem de acordo com legalidades, né? Quem entende das coisas espirituais sabe que, às vezes, os problemas espirituais que tem no Nordeste é diferente no Sul. Os atrativos, a isca que Satanás usa para derrubar uma pessoa lá nos Estados Unidos é diferente do que ele usa para derrubar uma pessoa lá na China. Porque o inimigo também age através da cultura, onde vai se dando brechas para que ele atue. Então, o intercessor, ele é um guerreiro espiritual, entendendo essas ações do reino espiritual e tendo discernimento, visão espiritual. Quando ele vê uma pessoa, quando ele vê um travamento, quando ele vê um empecilho, quando ele vê uma doença, quando ele vê determinada característica, quando ele vê um vício, quando ele vê uma tendência, ele vai entender que aquilo não é só natural. Ele tem a percepção espiritual. Ele consegue entender onde é que os ratos estão passando, onde é que as raposinhas estão circulando, onde é que as cobras circulam, onde é que a cobra coloca o seu ninho. Ele tem visão espiritual, ele sabe discernir que nem tudo é só natural, mas tem uma interferência espiritual. E ele se coloca de maneira incisiva como um guerreiro espiritual. Um intercessor de uma igreja, de um ministério, por exemplo, ele vai ter um posicionamento onde ele vai ter visão espiritual sobre qual é a predominância de pecado que há sobre aquele ministério. E ele vai lutar diante de Deus contra isso. Um amigo nosso, pastor, trouxe uma situação de que houve em determinado grupo na igreja um aumento numa questão de pecado contra o corpo.
Então, é comum 5, 6, 7 pessoas da mesma igreja, né, errar com a mesma coisa. É uma coisa da fase natural, pessoas de idades diferentes. Se fosse tudo adolescente, a gente até entende porque é a fase da adolescência, mas não. Todas as idades, e aí? Tá na cara que isso foi uma estratégia, né, das forças do mal direcionada para aquela igreja. Vai ter gente que vai ouvir isso daí e vai dizer, balela, conversa fiada, fica espiritualizando tudo, tudo acha que é um espírito. Mas quem conhece o reino espiritual sabe do que eu estou falando. A Bíblia do Antigo e do Novo Testamento nos respalda através disso. O inimigo nunca deixou de agir. Por mais que às vezes no Antigo Testamento você não vê manifestações de espírito, mas você vê manifestação de povos, de nações que eram contra o povo de Deus. E eles estavam agindo sob o domínio de quem? Quem que estava por detrás dele? Então, as forças do mal têm as suas estratégias. E o intercessor, ele se posiciona diante de Deus com discernimento espiritual para ser um imã da glória de Deus, para ser uma atração da presença de Deus. Ele vai reter a presença de Deus, né? Para que o Senhor haja no meio das famílias, da comunidade, da congregação e do ministério. Então, é muito importante o posicionamento do intercessor, tanto na visão de se colocar na brecha de defesa, como também na postura ofensiva, ter discernimento espiritual sobre as coisas que estão acontecendo no ministério e se posicionar em batalha espiritual, né, a favor da congregação. É muito importante que toda a liderança tenha um posicionamento de intercessão. Toda pessoa que está à frente de um departamento, todo diácono, presbítero, pastor, precisa ser pessoa de oração. O principal papel da liderança, principalmente daqueles que ocupam cargo no presbitério, né, como pastor, eles precisam se dedicar às orações e ao ensino da palavra. Então, nós, como pastores, você que é pastor, que é líder do seu ministério, você que é líder dos presbíteros, você que é um presbítero, você precisa ser um homem e uma mulher de oração. É importantíssimo que, além de toda a liderança se posicione como intercessor, que a intercessão trabalhe em parceria com os departamentos da igreja. Existem as causas base, que é importante de estar orando pelo louvor, pela diaconia, pelas crianças, pelos adolescentes. O intercessor já sabe quais os problemas que a criança sofre. Hoje as nossas crianças, né, estão muito ansiosas, né? Essa questão do aumento expressivo das crianças autistas, precisamos orar por elas, né? Precisamos orar pelos pais para instruir corretamente suas crianças, precisamos orar contra as influências malignas e negativas das mídias e redes sociais contra as crianças. Né? O intercessor sabe o que acontece com a criança, com o jovem, com o homem, com os casais em conflitos, problema com a vida sexual ativa, né? Questão de traição, de adultério. Então, ele vai orar pelas causas base, né? Família, ministério, departamentos, as questões da cidade, né? Entender os principados e as potestades que agem sobre aquela localidade. Então, o intercessor ele é essencial para a manutenção do estabelecimento do reino de Deus e da vida espiritual intensa com Deus e saudável daquela igreja. E todo o departamento de intercessão tem que trabalhar não só em parceria com os demais departamentos, e também com o exercício pastoral. Precisa ser uma pessoa madura para que um pastor possa chegar e direcionar, às vezes, uma oração específica para determinado ramo. Você que é de outro departamento, eu sou do louvor, você precisa ter conexão com o departamento de intercessão. Vai fazer algumas coisas, tem decisão para tomar, envolve a intercessão. Seria uma maravilha, né, se a gente tivesse departamento de intercessão com líder, com vice-liderança, se a gente tivesse escalas para que a gente tivesse nos cultos pelo menos uma pessoa ali durante o culto intercedendo, voltada, né, para as questões da oração, para que Deus traga as pessoas, para que toda a distração caia por terra, para que quem vai ministrar seja usado, para que as pessoas se convertam diante de Deus. É muito importante, né? Seria excelente se a gente conseguisse ter uma corrente de oração, né? Já pensou uma igreja com 48 intercessores,
para que se fizesse uma conexão, né, de no mínimo 24, para que cada intercessor tivesse 1 hora de oração pelas causas da igreja, né, para que a gente tivesse um ciclo de 24 horas, uma torre de oração, como tem em alguns ministérios, né, uma torre de oração com oração 24 horas. Toda igreja que ora tem manifestação do poder de Deus. Todo ministro que ora tem o perfume, tem o aroma, tem a presença de Deus com ele. Porque a oração é o meio da conexão sua para com Deus. Quem ora, né, com mais frequência vive mais em paz, tenha a sua fé em dias, não só pela oração, mas também pela submissão a ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, mas quando você ora, você tem mais comunhão com Deus, você tem mais tranquilidade, você vive em paz, você está com seu diálogo em dias com Deus, você aprende a esperar, você aprende a ouvir, porque às vezes a oração das pessoas está muito conectada naquelas coisas de no que eu preciso, no que está doendo, né? E às vezes é no momento de oração que a gente não só pede, mas a gente aprende a ouvir, a gente aprende a esperar, a gente aprende a aguardar com paciência no Senhor. Então, ter uma vida de oração, ter intercessores ativos, entendendo o seu papel defensivo e ofensivo, parceiro dos departamentos e do exercício pastoral da igreja. É um dos segredos para que o ministério seja bem sucedido. Você, pastor, valorize a intercessão, estimule sua igreja a orar, estimule meios e métodos que levem as pessoas a orarem. Levante departamento de intercessão, destaque os intercessores, levante uma liderança para a intercessão, valorize as pessoas que são pessoas de oração da sua igreja. Proponha desafios, traga seminários sobre batalha espiritual, sobre uma vida de oração, né? Traga cultos temáticos acerca da questão da oração. Dê um local específico, né, na sua estrutura da igreja para que as pessoas possam se dedicar em oração, né? Traga formas de como as pessoas possam relatar seus pedidos, um muro, um painel de oração, quem sabe um quadro branco, quem sabe um quadro onde as pessoas possam ali escrever e colocar seus pedidos, onde tem ali os temas, né, relacionados àquilo que é necessário orar. Estimule a sua igreja a chegar mais cedo no culto, transforme isso em rotina. Transforme a rotina do culto, né, para que aqueles que desejam chegar mais cedo, quem puder chegar 1 hora mais cedo, ir para essa linha ali da intercessão, um louvorzinho tocando, as pessoas orando. Quem não puder chegar 1 hora, que chegue 1 minuto, que chegue 5 minutos, 10 minutos, mas que tenha uma vivência com o ambiente de oração. Eu tenho muitas experiências através da intercessão, da oração, para compartilhar, para relatar. Né? Nós temos aí na questão, no contexto da história, muitos movimentos de avivamento que foram consequências de trabalhos de intercessão, de moveres que começaram com oração, com a sede pela presença de Deus, por orar, por falar com Deus, por passar tempo em comunhão com o Senhor, sem se preocupar com o horário que tem que terminar, com quanto tempo que orar, vou orar 30 minutos, então fica preso, engessado aquilo ali. Então, oriente a sua igreja, conduza as pessoas da sua igreja para a intercessão, porque é um dos departamentos mais importantes e uma das funções mais importantes de exercício sobre a igreja. Deus continue te abençoando. Se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Nós vamos falar sobre vários departamentos, vamos falar também sobre os cargos, a hierarquia na igreja, o que está na Bíblia, o que não dá, o que é cultura, o que é tradição, o que é costume, para que você possa, principalmente você, aluno do nosso curso de teologia, você que aspira o episcopado, você que deseja ser um pastor no futuro, né? Eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma riqueza imensa para você. Deus continue te abençoando e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.